A graça e a paz do Senhor para todos os irmãos. Meus amados irmãos, nós vamos iniciar mais uma escola dominical. E na semana passada nós encerramos o estudo sobre o apóstolo Pedro e de como ele foi desde a sua frustração até o chamado vitorioso, que foi o tema do estudo. Com relação a esse tema, mencionei que o relato de Pedro em Lucas 5, do 1 ao 11, nos ensina sobre o perigo de permitir que as preocupações seculares, preocupações desse mundo e o medo da escassez dominem nosso coração, que foi o que foi apresentado. E com isso nós sejamos achados totalmente escravos da ansiedade e cegos à presença do Reino de Deus. A maior perseguição, irmãos, contra aqueles que querem viver uma vida na esperança do Reino de Deus não será uma perseguição física. Não será um impedimento externo para impedir você de realizar qualquer coisa. Ao contrário, será uma perseguição de caráter totalmente psicológico e nós vamos falar sobre isso hoje. Uma palavra proferida pode exercer uma forte influência sobre você, mesmo que venha de uma única pessoa. E não confunda esse processo com a exortação da palavra de Deus, que é totalmente diferente. Devemos separar as coisas. Alguém que fala alguma coisa diretamente para você pode causar sentimentos em você adversos. Mas a palavra, quando ela é posta diante da pessoa, uma exortação bíblica, é uma palavra que confronta e que também pode gerar um efeito de forte incômodo na mente daquele que se recusa a mudar de atitude. Então separemos as duas coisas. E existe o limite desse poder que as pessoas consideram da palavra humana. E é o que acontece quando você repete constantemente. Um exemplo. A minha vida é uma desgraça, a minha vida é uma desgraça, a minha vida é uma desgraça. Daqui a pouco, de tanto alimentar essa mentira, a sua mente cede. Mas isso não ocorre porque existe um poder místico na palavra ruim, na palavra má, que outro muitas vezes proclama até contra você, não só você mesmo. Isso ocorre porque você permitiu que aquela palavra entrasse e fizesse morada em seu coração. A partir disso, alguém poderia questionar também. Então a palavra humana tem poder espiritual? Biblicamente falando, a palavra do homem não tem poder em si mesma. Não tem. Exceto aquilo que sai diretamente da boca de Deus. Excedendo isso, fora isso, não existe palavra humana que carrega o poder de decretar e selar o seu destino, o meu destino. E dizendo, você vai se dar mal na vida, vai acontecer isso com você. Claro, existem prognosticadores, pessoas levantadas pelo diabo para falar, lançar maldições. Mas o interessante é que você lembra de quando Israel estava no deserto? Balaque, o rei de Moabe, quis contratar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Olha que coisa interessante. Balaão subiu ao monte, mas na hora de proferir a maldição, Deus não permitiu que saísse maldade da sua boca. Ele foi constrangido ao declarar, ele acabou sendo obrigado a falar a verdade espiritual. Contra Israel não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Não vale nada. Alguns textos diz contra Jacó e depois Israel. Outros textos pronunciam as duas palavras de Israel. Então ele fala, o que Balaão queria, estava recebendo dinheiro para amaldiçoar, isso foi imediatamente colocado como o contrário. Então isso quer dizer que situações à nossa volta, à nossa frente, no caminho, não tem poder para ditar o nosso destino. E é sobre isso que nós vamos falar. E o que nós compreendemos através dessa passagem de Balaão, a palavra do inimigo não tem poder contra você, não tem poder contra ninguém. Só a própria pessoa tem poder de se autodestruir. E ela faz isso quando se desvia do conhecimento da verdade, escolhe o caminho da desobediência. Irmãos,
o problema é que nós somos bombardeados por vozes todos os dias. Sabe esse aparelhinho que fica na mão dos irmãos? Tem o poder de moldar a sua mente, a mente de qualquer pessoa que cria uma dependência dele, distanciando você da palavra de Deus. Depois que descobriram que propagar heresias, irmãos, na internet dá muito dinheiro, a verdade deixou de ser foco de interesse. O único objetivo passou a ser a criação de conteúdos chamativos. Então tudo que é chamativo atrai a pessoa pelo interesse que ela tem de, mesmo sabendo intimamente que aquilo não é verdade, que aquilo é uma coisa diabólica para enganar, ela procura, assim também como a atração pela solução de coisas. E o que eles fazem para alcançar isso? Deturpam a verdade, irmãos. Eles conseguem pegar a palavra de Deus sem nenhum escrúpulo, sabendo que muitas pessoas que não estão firmes na sã doutrina vão consumir e aceitar esse lixo espiritual. Essa é a palavra, lixo espiritual. Uma mentira, para funcionar, precisa ser muito bem maquiada. Tem que ser muito bem apresentada. Ela necessita carregar um alto poder de convencimento. Especialmente hoje, irmãos, quando você não apenas ouve ou lê a informação, mas consome visualmente através de vídeos. E essa é a parte fortalecida da mentira com relação aos tempos. E o que nós vamos falar hoje é um tema que já debatemos. Que já demos estudos antes. Quer dizer, foi dado um estudo, se não me engano, no 36º estudo, foi esse tema, ansiedade. Só que Deus colocou no meu coração de fazer uma abordagem além. Naquela época houve muito debate, comentário, é um assunto que, com certeza, uma pessoa que quando ela já está balançada no caminho de Deus, ela não aceita. Porque a palavra ansiedade, ela serve como uma muleta. Então nós vamos iniciar o estudo sobre o tema da ansiedade. E quando tocamos nesse assunto, a maioria das pessoas pensa imediatamente na definição que o mundo dá. O transtorno de ansiedade ou as chamadas crises de ansiedade. Não é verdade? É essa forma. Falou em ansiedade, ela nunca está sozinha. Mas os irmãos verão que a ansiedade, sob a ótica bíblica, é algo muito mais profundo e grave do que a definição clínica apresenta. A ideia de rotular a ansiedade apenas como um transtorno médico foi o que o sistema deste mundo colocou na cabeça de todo mundo. A psicologia e a psiquiatria humanas não sabem apontar com precisão onde a ansiedade realmente começa, nem onde ela termina. Eles apenas oferecem paliativos dizendo: nós temos a solução. É isso que você ouve. Mas essa resposta do mundo, eu pergunto para os irmãos, é fiel? Ela serve apenas como um anestésico. Um anestésico muito temporário para fazer você ir sobrevivendo dia após dia. Você sabe que a Bíblia realmente define como ansiedade? No original bíblico, o termo carrega o sentido de uma perturbação de espírito provocada por incerteza ou receio. Perturbação de espírito provocada por incerteza ou receio. No grego, direto, refere-se a uma divisão da mente, uma perturbação profunda gerada pela dúvida ou pela desconfiança em relação a Deus. Não tem a ver conosco mesmo. No fundo, nós não podemos ter essas... no caso, a colocação dessas duas definições já estão nos dando a real dimensão do problema, mas mesmo assim nós verificamos a ansiedade ou seus títulos acadêmicos colocados como algo que é importante até para o crente. Porque você tendo o problema da ansiedade, você é visto como uma pessoa coitadinha. Coitada dela, olha o problema que ela está passando.
E eu sei que muitas pessoas vão ouvir isso e vão falar assim, ele não sabe de nada, ele não sabe do que está falando. Sim, eu sei do que eu estou falando porque eu vou falar o que a palavra de Deus diz. Então, se querem brigar, briguem com a palavra de Deus. Eu digo para vocês, não façam isso, porque o dono da palavra, o Senhor da palavra, não tem ninguém por inocente quando nós proferimos blasfêmias acerca do que prometemos outrora a Ele como crença. Então, como podemos discernir a real condição da ansiedade? Não podemos falar sobre esse tema baseado apenas em experiências humanas, não podemos. Baseado nas cartilhas, até receitas da internet. Se você buscar por qualquer bizarrice no Google, como cachorro de 3 patas, você encontrará respostas. Mas se você buscar sobre ansiedade nos canais do mundo, achará apenas teorias vazias. Pode reparar. Totalmente sem nexo, que possui como meta principalmente tentar fazer o crente se passar por tolo. E muitas pessoas que dizem ser do Senhor, dizem ser nascidas de novo, dizem ser lavadas e remidas, dizem ser crentes fiéis, caem nisso. Porque ela oferece, você querendo lutar ou não, uma solução bem mais rápida que o Senhor. Os comentários acadêmicos e científicos são incapazes de revelar a verdadeira raiz da ansiedade. Eles não têm condições espirituais, irmãos, de identificar onde tudo começa. Esse é o fracasso deles. No entanto, a palavra de Deus revela com precisão milimétrica a origem desse mal. Irmãos, a ansiedade é uma questão espiritual. Ela afeta diretamente o espírito do homem. Infelizmente, as pessoas esvaziaram o sentido espiritual e já não dão a ele a devida seriedade bíblica que vocês vão ver e vocês mesmos conhecem. Porque quando se trata de ansiedade, sabemos o que a palavra de Deus diz. Mas vamos mostrar, não além da palavra, mostrar aquilo que nós não queremos enxergar. A ansiedade não é um traço natural da criação de Deus, irmão. Nunca foi. Há quem fale de forma absurda em ansiedade boa. Não existe ansiedade boa. Ela irmãos, é uma alteração nociva do comportamento. E também uma alteração no organismo, por menor que pareça no início. E tudo que começa pequeno tende o quê? A crescer e dominar. E se não for cortado imediatamente, vai dominar você e a mim. Então, observemos. Se alguém começa a fazer bagunça, um exemplo. Se você começa a ter problemas na frente da tua casa, e se no mesmo dia que começou aquele problema na frente da sua casa, o seu portão, você não tomar uma atitude, em 2 ou 3 dias continuando, você perderá completamente o controle da situação. É por isso que a palavra de Deus nos exorta em Hebreus 12:15. Vamos abrir em Hebreus 12:15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Não permitir que nenhuma raiz de amargura ou de pecado brote em nosso meio já é o início do combate da ansiedade. Não devemos tolerar o menor vestígio, irmão, de desobediência. Não pode ter essa tolerância. A desobediência é que leva à ansiedade. E eu não vou explicar agora. Eu prefiro que tudo que for mostrado biblicamente rotule para você, coloque uma definição para você, não um conceito. Então, aí imagina, se você não corta o mal no início, você perde o controle. Quando você se dá conta, a ansiedade já se instalou e você sequer sabe como começou. É assim, você pode saber no início, mas depois você não sabe mais. Você não sabe, só sabe que sua vida foi tomada. Muitas vezes você passa a acreditar que tem esse problema simplesmente porque alguém colocou essa ideia na sua cabeça, gerando em você uma dúvida constante sobre a sua própria saúde. Isso acontece até mesmo na igreja, irmãos. E não vamos defender lado nenhum. Mas, na verdade, a ansiedade, dando aqui um pequeno ajuste na introdução, a ansiedade, logo de início, vamos falar, é você se segurar em algo e aquilo ruir, você ruir junto. A ansiedade, ela é antes da depressão, ela é antes da amargura,
porque ela gera todas essas coisas. O meu papel aqui, a minha função aqui é justamente fazer você questionar esses diagnósticos do mundo. Questione em vez de aceitá-los passivamente com uma falsa segurança, sustentando uma segurança que você sabe que não existe. O compromisso que eu tenho nesta aula é com a verdade. Hoje em dia as pessoas sentem certas coisas muito mais por sugestão psicológica externa do que por uma realidade concreta. Se você sofrer uma fratura e alguém disser que seu braço está quebrado, o fato é incontestável. Pô, você enxerga o osso, ó. Mas você está vendo o osso quebrado. Mas se alguém lhe disser você tem transtorno de ansiedade, esse rótulo passa a servir de pretexto para justificar qualquer fraqueza espiritual na sua vida. É essa a função da ansiedade. Por isso que ordens foram dadas, que nós vamos ver mais adiante, foram dadas. Não andeis ansiosos. Foi uma ordem. Não andeis ansiosos. De forma alguma, Jesus se preocupou de falar para eles, e a ansiedade está disfarçada em tudo que nós vivemos. Usam isso até para convencer você de que é preciso desviar-se do caminho da obediência, buscando refúgio nas soluções vazias, terapêuticas, como descansar a mente com pensamentos positivos. Essa é a maior mentira. Mas eu pergunto para os irmãos, o que é um pensamento positivo? Eu gostaria que os irmãos aí pensassem. Eu quero chamar a sua atenção para a realidade da natureza humana. Como um mero pensamento positivo salvaria o homem? Como é que ele pode salvar o homem se a maldade faz parte da sua condição decaída? A própria palavra de Deus revela que existem pessoas tão escravizadas pelo pecado que perdem o sono se não praticarem o mal. Está lá em Provérbios 4, versículo 16. Perdem o sono porque estão acostumados a fazer o mal. Então, como alguém que é baseado na maldade, porque isso é a natureza caída do homem. O que a salvação faz conosco, o que a graça de Deus e a misericórdia de Jesus Cristo e o seu sangue regenerador faz, é nos livrarmos disso. O que acontece é que, mais na frente, nós nos tornamos aquilo que a palavra condenou logo no início, soberbos. Os irmãos já se depararam muitas vezes com a palavra soberbo na Bíblia. Na língua original, a soberba não descreve apenas uma atitude mental, um sentimento de superioridade. Não, ela carrega um sentido de maldade ativa. O soberbo é aquele que sente prazer com a inferioridade alheia. Ele vive e trabalha para fazer com que as pessoas ao seu redor se sintam inferiores a ele. Quando eu estou falando de soberba, irmãos, eu estou contextualizando não um indivíduo em si, mas todo o sistema desse mundo que outrora fomos tirados e atualmente muitos estão retornando para ele, arrependidos, pedindo até desculpa ao sistema humano de ter os abandonado. E isso é uma vergonha, irmão. É fundamental que você nunca confunda o efeito do pecado com a essência da palavra de Deus. Se essa palavra confronta você e traz um peso no seu coração, entenda. Nenhuma parte da Escritura foi feita para colocar o crente para baixo. A palavra de Deus só incomoda e machuca pessoas quando toca em uma área ou um estilo de vida que ela se recusa a abandonar. Então, nós vamos abrir a primeira carta de Pedro e nós vamos ver o que o apóstolo Pedro ele tem a falar sobre isso. Lembre-se da definição bíblica que aprendemos. A ansiedade é a perturbação de espírito causada por incerteza, dúvida ou desconfiança. Desconfiança dos outros? De Deus. De Deus. Então, a ansiedade é pecado. E eu quero que você grave isso. A ansiedade é um pecado contra Deus, porque exclui, destrói toda e qualquer confiança nele. Então, a palavra de Deus não nos orienta a viver para a realização da nossa própria vontade. Olha, pelo contrário, irmão, nós temos a inclinação natural de acreditar que somos plenamente capazes de escolher o que é melhor para nossas vidas. Nós buscamos conselho na internet,
A maior parte das pessoas busca conselho na internet, ouve o que alguém diz. E inicialmente aquela solução rápida parece um remédio agradável para sua alma, só porque ele tocou no assunto da palavra Deus. Ou tocou na palavra Jesus Cristo. O que você não percebe é que o início da prática daquela sugestão humana já está traçando o caminho para a sua própria ruína. Viver sob a dependência de Deus é um desafio, irmãos, diário. Mas os irmãos verão a direção clara que o Senhor nos dá. A Escritura afirma, digo, porém, andai em espírito, não é isso que está escrito lá em Gálatas 5? Andai em espírito e não cumprireis o quê? Os desejos da carne. Mas como os homens vão saber o que fazer? É a pergunta que quem quer se defender faz. Questiona, mas como os homens vão saber o que fazer? Nenhum homem natural tem capacidade espiritual de cuidar ou de curar a alma de outro homem. Eu já falei isso muitas vezes. Existem sim profissionais que estudaram e compreendem o funcionamento do organismo humano e que prestam uma ajuda importante na esfera natural. No entanto, o cuidado profundo da alma, irmãos, é uma operação exclusiva do Espírito Santo de Deus. Desde o momento que os irmãos se arrependeram e decidiram que Cristo é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor deles, o mesmo Espírito passou a habitar desde nós. No mundo nós passaremos por aflições e dores, mas o Senhor nos adverte, tende bom ânimo. Aí você já começa um ataque gigantesco contra a desculpa da ansiedade, transtorno ou crise. Não importa. Tende bom ânimo. Animem-se. Criem coragem. Se tem de bom ânimo, não é sair dando gargalhada, não. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Ou seja, as tribulações desse sistema não foram feitas para nos abalar ou nos desviar do caminho, porque o próprio Jesus passou por elas. Irmãos, olha, eu lembro do testemunho de uma jovem que me disse que tinha feito terapia por 6 anos, de forma direta e sem interrupção, para no final Deus revelar que era Ele que podia cuidar dela. Então ela contou para mim que no dia em que ela parou de buscar as muletas do mundo, parou com terapia caríssima e se entregou ao Senhor, a vida espiritual e emocional finalmente se levantou de uma forma maravilhosa. Mas é isso que o crente já evidenciou no passado. Mas parece que cria uma amnésia espiritual. Ele não consegue glorificar a Deus. Ele simplesmente olha, o desespero toma conta e ele quer soluções. Irmãos, se nós desejamos soluções para Deus, quem vai entrar é um outro Deus com D bem minúsculo no meio. Esse vai te oferecer soluções. Soluções para a tua vida. Porque soluções têm a ver com a minha vontade. Eu não preciso de soluções se eu caminho para o reino de Deus. Porque quem me chamou é fiel e justo. Quem me falou que eu sou bem-aventurado, me encaminha. Então, vamos ler o capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Olha o que diz, irmãos. O primeiro versículo 1. Olha o que diz. Acompanhe comigo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória dele. Ele está dizendo, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ó o 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, apacentar, irmão, significa alimentar, nutrir e guiar. O apóstolo continua no versículo 3, orientando os líderes a não agirem como dominadores sobre a herança de Deus, mas a servirem de exemplo para o rebanho. Olha o que diz o versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não temos domínio. Os pastores não têm domínio sobre a herança de Deus. É aí que entra também o perigo dos aconselhamentos pastorais que estão vindo totalmente da carne e nunca do Espírito Santo. Pessoas com desejo de poder, servindo de exemplo ao rebanho. Isso é importante. Servir
de exemplo ao rebanho. É como um líder. Como é que um líder serve de exemplo para os irmãos? Como é que uma pessoa que orienta você serve de exemplo? É vivendo as mesmas lutas, irmão. Guardando a fé nas mesmas provações e pensando no bem comum e não em interesses próprios. Infelizmente o mundo está cheio de pessoas com vidas familiares e espirituais totalmente arruinadas. Eles estão acabados, mas que carregam um diploma de papel que diz: você está qualificado para cuidar de pessoas. Na Igreja de Cristo, a credencial é a vida no altar e diante de Deus. Essa é a credencial. Por isso que está dizendo, o apóstolo fala aqui, olha, o apóstolo fala aqui: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Ou seja, alimente e cuidem dele para que não sofram nada. Então daí já é o começo para uma igreja totalmente predisposta a passar por qualquer coisa. Por quê? Com a confiança total que tem em Deus, sabendo que Deus levantou líderes para tomar conta deles. Então você percebe isso. Na carta de Pedro ele começa a preparar, porque nós vamos ler mais adiante. Ele fala, olha só no versículo 3, mas não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então isso quer dizer o seguinte, que o rebanho vai olhar para mim, para o pastor, vai olhar para aquele que está orientando e vai ver pessoa que passa igual ou até pior. Porque quem cuida está escalado passar por pior do que quem é cuidado, porque está cuidando. Então existe uma responsabilidade enorme nisso. Aí no versículo 5, nós lemos, olha, semelhantemente vós jovens, olha que coisa interessante, sede sujeitos aos anciãos. Por que o texto menciona especificamente os jovens? Pensa, porque o jovem, irmãos, está no início de sua trajetória de vida e de fé. Mas preste atenção, quando a Bíblia fala em ouvir os mais velhos, os anciãos, ela não está mandando você ouvir conselho de qualquer idoso incrédulo. Toda verdadeira sabedoria e experiência prática dependem do tempo de vida associado ao temor de Deus. Isso que faz uma pessoa, quando passa de tal idade, ser um ancião de Deus. Um ancião autorizado a orientar. E o texto conclui, ó. Olha só. Vamos ler aqui. Isso. E sedes todos sujeitos, olha só, uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, olha o soberbo aí, mas dá graça aos humildes. O Senhor não é um espectador neutro diante da soberba. Ele sabe, ele conhece cada um. Ele ativamente resiste e se opõe ao orgulhoso, enquanto estende a sua mão maravilhosa de graça àquele que é humilde de coração. Essa humildade de coração, irmão, não é medida por nós, não sou eu que vejo no irmão. É Deus que procura para achar essa humildade. E a humilhação que nós vamos falar agora, nós falamos da humilhação que a ansiedade provoca na condição humana e principalmente nas confianças que as pessoas trocam de Deus. Mas ao ler o versículo 6, que diz, olha, o versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Nos deparamos com muitas interpretações distorcidas por aí. Há quem sugira que essa humilhação seja um ato de anulação ou de destruição pessoal. Não é. No contexto bíblico, irmãos, o contexto bíblico de submissão, humilhar significa render-se de forma total e incondicional à soberana vontade de Deus. Reconhecendo que nossa segurança, irmãos, e proteção vem exclusivamente e unicamente dele. A expressão potente mão de Deus, e eu acho fantástico isso, evoca o seu poder absoluto e libertador, o mesmo poder que arrancou Israel da escravidão do Egito, lembra? Em Êxodo 14:3, fala que iria agir no Egito com mão poderosa. É uma mão forte que fere o mal e julga os falsos deuses e os falsos crentes, mas que ao mesmo tempo acolhe, sustenta e guarda todo o seu povo fiel.
É isso que nós temos obrigação de guardar no nosso coração. Muitas vezes aquilo que a psicologia rotula como transtorno de ansiedade, e eu vou puxar muito nisso, nada mais é do que a profunda frustração de uma pessoa que não consegue ver os seus próprios desejos realizados. Pode ver. Ela se sente fracassada, se sente infeliz porque está, na verdade, escravizada pela sua própria vontade. A carta de Tiago para a igreja fala sobre isso. Uma vontade egoísta que nunca se concretiza. Para nos submetermos à poderosa mão de Deus, precisamos abrir mão do orgulho, irmãos, do desejo tolo, de exercer controle absoluto sobre o amanhã, que não nos pertence, pertence ao Senhor. Jesus ilustra perfeitamente essa libertação ao curar. Lembro lá em Lucas 13, está lá no capítulo 13 de Lucas, lembra da mulher encurvada, que andava encurvada? Impossibilitada de olhar para o céu há 18 anos. Ele toca nela e imediatamente ela se endireita. E passou, sabe o quê? A glorificar a Deus quando ela se endireitou. Jesus chamou ela de filha de Abraão, demonstrando que para que ela fosse plenamente liberta daquela opressão, não somente física, mas também mental, foi necessária uma intervenção divina. Olha que coisa! Uma intervenção divina que rompeu as amarras espirituais que mantinham cativa. Lembra do que Jesus falou? E não libertaria eu, essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás traz acorrentada, traz presa. Satanás, ele não falou um demônio não, hein? Olha que coisa, Satanás. Que coisa horrível. Então, essa ilustração é a mesma da quantidade de poder de Deus para libertar alguém da ansiedade. Se você não for sincero com Deus e não desejar, a ansiedade leva à morte. E a ansiedade tem a ver com o desejo de ter e fazer coisas que Deus não quer nem que tenhamos, nem que façamos. Mas nós brigamos com Deus. Aí a ansiedade, irmãos, em sua essência espiritual, opera exatamente da forma como eu vou dizer agora. É uma perturbação que busca nos manter encurvados. Encurvados o tempo todo, olhando apenas para as circunstâncias. Nos afastando de uma confiança que outrora foi perguntada pelo Pai para nós: vocês confiam em mim? Sim, nós falamos no início, confiamos. Mas no decorrer do caminho somos seduzidos. E essa confiança é destruída. Quantas pessoas começaram glorificando a Deus pelo que Deus fez na sua vida e anos mais tarde trocou isso por algo que aos seus olhos é de melhor solução. Ficaram nervosas porque tudo estava dando errado, ficaram com medo e ansiedade, irmão, é madrinha. Não vou falar mãe não, é madrinha. Ela batizou o medo. E quanto mais medo você tem, mais solução para a ansiedade você quer. Por isso que na carta de João, a igreja fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor derramado no coração, ou seja, a característica de uma pessoa totalmente guardada por Cristo, não tem esse medo. Então durmam com essa dúvida. Durmam com essa dúvida. Porque as pessoas têm medo de falar de ansiedade. Temos que ser ecléticos, temos que também não podemos ferir as pessoas. Não! A palavra de Deus não fere. A verdade não fere. Imagina João Batista vindo falar para você. Ele não vai falar para você: levanta, rapaz, seja homem, sai dessa crise. Não, ele ia falar que o Deus de Israel que te chamou é o mesmo hoje. Isso prova então que nós nos esquecemos dele. E as pessoas preferem se colocar na posição de vítima, alimentando o complexo que até na psicologia fala: coitadinhas, coitado de mim, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando. Como se o que ela está passando, ninguém no mundo está passando. Elas passam a gostar dessa condição, porque o papel de vítima isenta de qualquer responsabilidade espiritual. Pode ver toda pessoa. Isaías 58 fala isso.
Toda pessoa que está passando por situações difíceis e ela se coloca nessa posição da ansiedade tá dominando ela, ela se acha o seguinte, que ela tem que ser compreendida por todo mundo. Ela acha assim. E outra coisa, se ela não for compreendida por um crente, por um par cristão, ela vai procurar alguém do mundo. O que ela quer ouvir? Você, para com isso. Você vai sair dessa. Olha, eu tenho aqui a solução para você. Vergonhosamente, nós nos distanciamos de Deus. Sabe para quê? Porque passamos a gostar da condição. Porque o papel de vítima nos isenta das responsabilidades, das nossas escolhas, atitudes. Isenta a gente. Olha, eu estava louco. Eu não sabia o que eu estava fazendo. No entanto, o Evangelho nos convoca a quebrar e destruir esse sofisma. Paulo fala isso, que a palavra de pregação é para destruir sofisma. É aquela mentira muito bem maquiada de verdade. Muito bem elaboradas, que se disfarçam com aparência de verdade. Isso é sofisma. E nesse cenário de confronto, irmãos, contra as mentiras da mente, que o versículo 7 brilha com toda a força. Olha o que diz o versículo 7. O 7. Vou ler o 6 de novo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele, olha só, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Essa palavra, irmãos, ansiedade, é uma palavra única. Não existe a ansiedade fatal. Não existe a ansiedade que apenas aleja. Não existe a ansiedade que faz cair o cabelo. Ansiedade, tanto no grego quanto no sentido do português, é a mesmíssima coisa. O que acontece é a palavra que acompanha. Transtorno, crise e por aí vai. Todos os títulos, né? Os epítetos com relação à ansiedade. Então, você pode ver uma coisa. O transtorno não causa ansiedade. A ansiedade traz o transtorno, gera o transtorno. Então, lançando sobre ele toda. Eu gosto dessa palavra porque no grego enfatiza, não é algumas não, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque lembramos que ele tem cuidado de vós. E ora, Pedro foi realmente pastoral. Como é que você pode lançar sobre o Senhor algo que você se recusa a reconhecer como um pecado, como uma fraqueza que precisa ser lançada? É isso que Pedro falou. É importante demais compreender que a ansiedade e a preocupação excessiva são fardos que fomos ordenados a depositar aos pés do Senhor. Descansando, irmão, sabe aquele descanso? Na certeza que o seu cuidado por nós é inabalável e constante. Mas damos tantas desculpas. Sabe qual é o problema? É que... Deixa eu marcar aqui. É que nós achamos que até o final da nossa vida, até enquanto a gente viver nessa carne, Deus vai sempre nos compreender. Eu bato muito de frente com isso, irmãos, baseado na minha própria vida. Deus vai compreender. Olha, Deus é muito bom. Nós falamos isso na penúltima aula. Deus vai compreender. Ele sempre compreende. Porque eu espero de Deus o melhor. Via de mão dupla. Ele faz a mesma coisa com você. Espero o teu melhor. Porque para isso ele garantiu todas as ferramentas para você. Então, quando você se joga de cabeça numa tristeza por causa de algo que você plantou ou que plantaram no teu caminho que era santo com Deus, o que ele vai olhar para você? Via de mão dupla. Eu espero, não faltou nada para você. Você apenas me trocou. Quando a gente passa por aflições, irmãos, por desespero, o Senhor não nos desampara. Essa é a verdade que a gente não quer assumir. Em vez disso, ele nos convida a vigiar e sermos, sabe o quê? Sóbrios. Porque o nosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem possa tragar. Está aqui no versículo 8, lê. Por isso que eu digo que Pedro foi pastoral.
Sede sóbrios, só, abram os olhos. É a alma de vocês que está em jogo. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só. A nossa resistência contra esse ataque espiritual se dá exclusivamente através da fé. Nós somos conscientes de que as mesmas aflições estão se cumprindo sobre nossos irmãos em todo o mundo. Olha só, versículo 9. Olha, por isso que eu digo, ele foi pastoral. Ele lembra lá do último capítulo, os últimos versículos do Evangelho de João, onde chega para Pedro, apacenta meus cordeiros. Apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros. E ele se lembrou. Olha só o que ele traz à memória. Ele diz no outro, vou repetir, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vosso inimigo, anda em derredor. Enquanto vem para cá, ele vai para lá. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não tem ideia de que ele vai tragar isso. Ele sabe que ele quer tragar alguém que não está sóbrio. E não ter sobriedade, irmão, é inexcusável, é indesculpável. Aí o nome diz, ao qual, o diabo, ao qual resisti firmes na fé. Não tem como resistir a ele se a vossa fé já está longe. Então, ao qual resistis firme na fé, sabendo, quando você e eu estivermos muito abalados pelas consequências do caminho de Deus, que nunca fomos enganados sobre isso, os percalços, os buracos, pedras, as afrontas, os demônios no meio do caminho, os homicidas tentando tirar a sua vida para você não chegar até o final. Lembre-se, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então ele chama atenção. Isso é a mesma coisa que ele fala assim, se levanta. Se levanta. Há pessoas menores do que vocês que estão passando por situações que outros teriam misericórdia mais delas do que de vocês. No entanto, elas passam com graça e fé. Porque se você desiste, você não desiste para o mundo, não. Se desiste para Deus. É como assinar um tratado. Isso não é para mim. Aí depois nós queremos voltar correndo para ele, quando a situação aparentemente melhora, ou você vê que você caiu numa armadilha e você agora quer sair dela, você não consegue. Olha, irmãos, as escrituras, a exortação que a escritura fala para nós é totalmente diferente. Nós devemos permanecer firmes naquilo que já cremos. O momento da nossa fraqueza é, por excelência, o momento de nós nos lançarmos inteiramente sobre Deus. Quem é que quer se lançar sobre Deus quando está tudo muito bom? Ninguém. Precisamos reconhecer de forma prática que o Senhor é quem guarda a nossa vida todos os dias e não os nossos próprios recursos. Lembra do texto de Jeremias? Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem Geber, guerreiro, homem forte, que confia no homem Adão. É ele mesmo, Adão, que confia no recurso humano, que Deus não autorizou a confiar. E ainda tem, irmãos, o problema que acompanha a ansiedade, que é muito mais disfarçado. Que geralmente quem está andando ansioso, olha o sentido dessa palavra, esperando aquilo que ele deseja, é acompanhado de apostasia e principalmente perto dele fica sempre falsos mestres. Pode observar. E a gente precisa discernir o perigo grave de apostasia. A perda da fé e o afrouxamento espiritual levam o indivíduo a buscar respostas e explicações para suas dores fora do caminho de Deus. Totalmente fora. Ele quer respostas. Mas as de Deus não importam mais. Geralmente essas pessoas acabam sendo influenciadas por falsas doutrinas e doutrinas modernas que prometem, olha só, facilidades. A primeira coisa, facilidade, sucesso material e prosperidade financeira, acima de qualquer expectativa bíblica. Eu cito aqui com a devida ironia esses autores de autoajuda, a famosa autoajuda gospel, como chamam,
que capitalizam e enriquecem sobre a ganância humana. Eles descobriram um filão. Descobriram que o crente, eu estou sendo bem irônico aqui, o crente é ganancioso. Porque quando ele vai para um local que era para ser de total adoração a Deus, ele ouve: Deus vai te deixar rico. Deus vai te deixar rico. E ele fala assim: que eu quero, porque está vindo de Deus. Está vindo de Deus. Em contraste com essa mercantilização da fé, a Bíblia nos ensina a honrar e a ouvir os pastores legítimos que velam por nossas almas, pois eles conhecem o peso, a imensa responsabilidade do ministério espiritual perante Deus. Irmãos, olha, 2 Coríntios capítulo 6, os versos 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência, mas que poucas pessoas conseguem descobrir um código oculto que ele coloca. Olha só o que diz. 2 Coríntios, no capítulo 6, olha bem. Então você que está aí, ouvindo o estudo, a escola bíblica, não existe palavra fácil ou palavra difícil, só porque você talvez nunca tenha ouvido a palavra de Deus. O Espírito de Deus fará você entender. Olha só, o versículo 1 fala assim: e nós, cooperando também com ele, olha só, em outra tradução diz na qualidade de cooperadores com ele, também com ele vos exortamos a quê? Então, uma exortação, um reforço, que não recebais a graça de Deus em vão. Sabe o que é receber a graça de Deus em vão? É chegar lá na frente, irmãos, e simplesmente você ignorar. Ele está dizendo: eu exorto que vocês não tenham recebido a graça de Deus em vão. Receberam graça, receberam perdão dos pecados, mas não fizeram nenhum efeito para eles, porque no meio do caminho eles não observaram que Paulo estava sendo incisivo em algo que devia ser observado. E eu observei uma coisa muito boa, irmãos. Quando eu falo eu observei, creio que muitas pessoas que procuram pedir a Deus: Senhor, me revela a tua santa palavra, também vai perceber. Tem um código que costuma passar totalmente despercebido. Muitas pessoas que tentam compreender o capítulo 6 de 2 Coríntios, eles geralmente passam por cima disso. Se olharmos bem para o versículo 1 e para o versículo 2, existe ali uma chave, um ingrediente essencial para entendermos o que está sendo debatido. Paulo está falando aos coríntios para que eles permaneçam. Olha só. Para que eles permaneçam. Ele os exorta a não deixarem que com o tempo eles fiquem esvaziados e a graça de Deus perca o sentido. Ou seja, como ele mesmo falou, a graça de Deus se torne vã. Receber a graça é para continuar caminhando. Já ensinamos muito isso, irmão. A graça é dada. Eu vou explicar mais uma vez que talvez as pessoas compreendam porque tem sido tão deturpada essa palavra. A graça. Sabe por que nós vivíamos no pecado antes? Porque não tínhamos esperança. Direto ou indiretamente no nosso coração nós não tínhamos. Nós não tínhamos, conscientemente ou inconscientemente, não tínhamos esperança, perdão pelos pecados. Quando a Bíblia fala graça, por que o caminho nosso melhora? Porque recebemos a garantia de perdão dos nossos pecados. É como nascer de novo, a nova chance. É isso que fala o novo nascimento. Então, dali em diante, a graça, ela é um instrumento para continuar caminhando. É a lembrança, os meus pecados foram perdoados. E ele prometeu: siga até onde eu vou te orientar mais ainda, cada vez mais lá na frente. Essa graça envolve o reconhecimento constante dos pecados, irmãos. E quando você lembra dos pecados, o que você lembra? Você lembra do fiel perdão de Deus. Então a graça é para isso.
Agora lembra do pior dia da nossa vida? É por isso que no versículo 2, como Paulo cita o profeta Isaías, porque isso que ele está falando no versículo 2 é uma paráfrase do capítulo 49 de Isaías. Ele traz uma profundidade extraordinária. Ele faz a pessoa se lembrar de uma realidade concreta. Ele está dizendo, você não lembra, ó, vou ler o versículo 2 primeiro, ó, porque diz, ou seja, então ele está dizendo, está escrito, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Olha só, tá Isaías, que ele está parafraseando, diz assim, olha, ouvi-te e te aceitei no pior dia da sua vida. Sabe aquele dia de desespero em que você encontra a palavra e crê? Então esse foi o pior dia da sua vida. Não é o melhor dia, é o pior dia, onde os seus pecados estavam avultados e você já não aguentava mais a carga. E você simplesmente ouve uma voz distante que fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você começa a lembrar de tudo isso. É a mesma coisa que dizer, você não lembra de que eu te ouvi no tempo aceitável? Que eu te socorri no dia da salvação? Você não lembra disso não? Ele manda a pessoa puxar pela memória. Essa lembrança evoca o pior dia da vida de qualquer pessoa. O pecado estava acabando com a existência dela e já não havia mais nenhuma esperança. Foi exatamente ali que Deus a recebeu e a socorreu. Então, ele diz aqui, ó, eu ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação, que você precisava dela. Você precisava. Aquele momento foi o dia mais maravilhoso da vida dela, ó, já mudou. Algo que ela pregou e testemunhou para todo mundo. É sempre assim. A gente sai falando para todo mundo porque a alegria é imensa, porque é uma alegria verdadeira, irmãos. Houve, assim, um clamor e houve um socorro fiel. E o tempo passa e aparece um problema, irmãos. O problema é que no momento presente, quando a pessoa começa a abandonar essa realidade, ela se entristece, fica ansiosa e simplesmente se esquece do socorro inicial. Agora que as pessoas se acham totalmente donas do próprio caminho, elas parecem querer mudar de estratégia. Parece que estão querendo jogar com outro time. Jogar com outro time significa tentar caminhar, baseando-se na incapacidade humana, porque não tem outra coisa. Mas o grande erro é que elas nunca tiveram essa capacidade. Esse é o engano que o diabo coloca, lembra? O derredor, procurando quem possa tragar. Elas nunca tiveram essa capacidade. Por quê? A prova disso é simples, ó. Se elas fossem autossuficientes, se tivessem essa capacidade, que elas estão tendo agora no presente, teriam escapado do pecado sozinhas. Lá, sabe, lá atrás, teriam escapado do pecado sozinhas e não precisariam ter chamado por Deus no dia da ruína, como diz aqui no versículo 2. Agora, ao agir assim, o homem se torna completamente indesculpável, não há desculpa. Por isso que o texto soa tão imperativo. Eis aqui, olha só o que ele diz na segunda parte do versículo 2. Ó, a primeira, ouvi-te no tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Ele está falando no presente dessas pessoas. Ó. Eis aqui agora, presente. E você está ouvindo isso. Ó. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Ele está dizendo a mesmíssima coisa que falou lá no início. Vocês estão entendendo? Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Deus está afirmando de forma clara. Eu posso socorrer vocês hoje da exata mesma forma. Da mesmíssima forma quando vocês estiveram fracos. Eu continuo aqui para ampará-los. Eu sou o mesmo Deus que recebeu vocês no início. A grande chave que eu percebo no versículo 2 resume-se a esse confronto do Senhor em nosso coração. Eu não te socorri no dia em que você clamou por mim? Tá vendo o que a ansiedade faz? Irmãos, hoje nós estamos dando uma prévia. Porque eu pretendo dar uma continuidade, se Deus assim permitir, na próxima escola.
Então, é como se Deus falasse: eu não te socorri no dia em que você clamou por mim? Pois sabe que hoje é o dia de você continuar clamando. Então, aí é que entra a visão central. Hoje é o dia de novamente manter o clamor ativo. Sabe aquele dia de desespero em que você se joga e fala: Senhor, me ajuda. E você tem que lembrar, tem que trazer a memória. Tem que trazer a memória. Como diz Lamentações, eu me lembro do que aconteceu e torno a ter esperança. Eu trago à memória aquilo que aconteceu comigo. Por isso a esperança em mim se renova. As pessoas desistem e são vencidas pela ansiedade porque interrompem a dependência. O erro delas é simplesmente deixar de clamarem a Deus. O tempo oportuno e o dia da salvação se chama hoje, irmãos. E eu quero destacar que ser um ministro recomendado por Deus, conforme a lógica do Evangelho, significa algo muito diferente, irmãos, do que o mundo prega. Significa estar disposto a passar pelas mesmas aflições, ou até piores. Sabe, aflições que o rebanho passa, você passa pior, servindo de exemplo vivo na paciência, nas tribulações, nas necessidades e até nas prisões, permanecendo sempre verdadeiro e aprovado diante de Deus, porque é isso que o apóstolo Paulo fala. Sabe, a recomendação. Olha só, olha o versículo 4. Olha aqui. No 13 ele fala assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Ainda se preocupam com isso. Não é censurado por vocês, não. Para que, porventura, eles sejam vistos como pessoas que não estão cuidando direito do rebanho. E agora você compara com o que você vê de liderança aí fora. Essa liderança do Paraguai, falsificada, que simplesmente fazem das ovelhas de negócios. Nunca se importaram com elas. Porque se importassem, temeriam a Deus, não profanariam, a começar pelo templo dele e, em segundo, a própria doutrina da palavra. Fortaleceriam as ovelhas. Então ele fala, agora, o 4, antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Em tudo. Sabe o que quer dizer se tornar recomendável? É ser exemplo vivo, é bater no peito e falar assim: vocês querem ver então alguém? Vocês querem ver alguém? Olha para mim. Eu estou recomendando a vocês olharem para mim. Olha para mim e julga a minha vida, a qual eu tenho ensinado para vocês. E me julga. E julga se algum dia você viu covardia da minha parte. Estou dizendo o que o versículo diz. Para com socorro com vocês. As tribulações que vocês passam, antes passaram por mim, é o que os pastores, que Paulo está dizendo que passavam por ele primeiro. Antes de chegar a vocês, se qualquer coisa chegou a vocês, passou por mim primeiro. E eu os protegi. Vocês até perceberam, mas segurei vocês e orientei vocês para que vocês não esmorecessem. E então, olha, irmãos, nós não queremos sentir dor nenhuma. É uma afronta ao Deus Santo que viu o tempo todo o Filho dele encarnado, sendo trucidado na cruz para salvar a mim e a você. Nós pulamos em tudo. Irmãos, a gente briga com o nosso próximo para defender a causa da ansiedade. A causa de querer mudar de caminho. Há pessoas que batem no peito, que falam: eu não estou abandonando o caminho de Deus, não. Eu estou fazendo a vontade dele. É nítido. É nítido. Não somente a vontade da pessoa, mas o engano. Mas ela bate no peito porque ela tem que digladiar. Porque olha outro irmão, não como irmão, olha como homem também. Então eu vou disputar com ele. Ela vai se esquecer o tempo todo de que os dois, ela e o irmão que está exortando, ou está demonstrando para que não faça tal coisa, simplesmente ela está esquecendo que os dois passaram pelo mesmo caminho inicial, foram socorridos e salvos no dia da salvação. No pior dia das vidas dele, que no final acabou se tornando o dia mais maravilhoso. Então, como o crente não gosta de sentir dor, eu trago para a memória dos irmãos o texto que está em João 15. No Evangelho de João 15, no capítulo 15, fala assim: Deus ele trabalha o nosso caráter. Na parábola da videira,
A vara que não dá fruto é o quê? Cortada e lançada fora. Aí vem. E a vara que dá fruto? A vara que dá fruto não é poupada. Não. Ela é podada. E podar dói. Dói. Plantas sentem, não sentem dor. Elas sentem que está acontecendo algo com elas. E acabam, se você for estudar botânica, acabam tendo a sensação, mas a sensação de que algo muito ruim está acontecendo para que elas fiquem melhor. Então, ela é podada por Deus para que produza o quê? Mais dinheiro? Produza um caminho excelente de vitória nesse mundo? Não. Aqui está sendo podada, foi aqui, falou, Senhor, eis-me aqui, ó. Me quebra. Se a minha vida está trilhando um outro caminho, amassa-me e me faz de novo, como o barro na mão do oleiro do que molda o vaso. Porque a Bíblia fala assim, assim sois vós na minha mão, como o barro na mão do oleiro, e diz, como um vaso, ou seja, que o barro está mole ainda, está sendo moldado na mão do oleiro. Então, a poda é o segredo do crescimento, irmãos. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você deseja. Mais você deseja profundamente ser moldado, podado. E você fala abertamente, não quero, Senhor, que tire nenhuma tribulação da minha vida. Porque se ela veio à minha vida, houve permissão do Senhor. E eu sei que em nada eu serei confundido. Desculpa, irmãos. Lembra de Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós percebemos o seguinte, irmão. Deus substitui aqueles desejos carnais que nos afundam, justamente na ansiedade, por um conhecimento profundo e transformador que vem diretamente dele. O momento da provação, quando vivido na presença do Senhor, altera completamente a nossa perspectiva de vida. Ou seja, não há lugar para ansiedade. É por isso que o salmista pôde declarar com propriedade no Salmo 119, versículo 71, o qual é um versículo que a minha filha considera o versículo do início da caminhada da vida dela com Deus, a Joyce. Diz assim, foi bom eu ter passado pela aflição. Olha só, fala isso hoje. O pessoal fala a famosa frase, tá amarrado. Ó, foi bom, salmista. No versículo 71 do Salmo 119. Foi bom eu ter passado pela aflição. Então qual era o alvo? Porque está dizendo que foi bom. Foi proveitoso para ele. Para que aprendesse os teus decretos. Olha, foi bom, ele fala, foi bom ter passado. Então como você e eu vamos lutar contra isso? Será que ainda teremos coragem de discutir numa rodinha de crentes? De que não é bem assim, não? Que esse ensino está ultrapassado? Irmãos, existe um tempo breve nessa carne. O Senhor não tarda a sua volta. E toda a nossa ideologia que nós disputamos para querer validar o nosso senso de afligidos nesse mundo e coitados, dignos de pena, que é o fruto da ansiedade, na escola de Deus a tribulação produz paciência, irmãos. Paciência gera experiência provada. A experiência provada, isso tudo é Romanos 5, gera o quê? A esperança. E esta é uma esperança que nunca nos decepciona. Não tem como o esperançoso acerca do reino de Deus se decepcionar. Ficar frustrado, deprimido, não existe isso. Ansiedade, muito menos ainda. Por quê? Porque a sua confiança não ruiu. No que está a sua confiança? Se ela não ruiu, ele não ruiu com ela. Porque o que causa a ansiedade e justamente o resultado dela, que é o toque na alma do inimigo, a depressão,
que é um caminho já direto para a morte, é justamente a confiança naquilo que você acha que vai dar certo, porque é o meu escape. Não confia no Senhor. Portanto, caminhar em direção ao reino de Deus não é uma jornada poética. Não é fácil, não é indolor. É uma estrada estreita onde se paga o preço com a própria vida, porque o próprio Jesus passou por isso. Se paga com a própria vida, irmãos, para prosseguir no propósito que Deus nos reitera a cada dia na nossa vida. Quando amanhecemos fracos e ajoelhamos, e temos força para ajoelhar e pedir a Deus: Senhor, me socorre na minha angústia, porque estou fraco. O Senhor olha para o coração contrito. E finalizando essa primeira parte, irmãos, a verdadeira simplificação do termo, se nós formos simplificar de verdade a explicação sobre o que o mundo chama de transtorno de ansiedade, nós precisamos primeiro separar as palavras para enxergar o óbvio. Se nós isolarmos a palavra ansiedade, ela vira uma coisa corriqueira da nossa rotina. O significado dela é um só. Ansiedade é estar ansioso. Estou dizendo em termos do dicionário na língua portuguesa. É aquele nervoso natural por causa de uma espera. A expectativa diante do amanhã gera também ansiedade. Todo ser humano sente isso em algum momento. Mas o que acontece quando o discurso moderno junta a palavra transtorno a esse sentimento? Aí sim. Porque o mundo coloca transtorno, porque é a forma dele colocar o perigo na tua mente e avisar para você: só nós podemos cuidar disso, só a ciência pode cuidar disso. Ninguém escapa de um transtorno de ansiedade. Você pode ver, pouquíssimos crentes conseguem sair com a ajuda do Santo Espírito de Deus dessa situação sem procurar nenhuma ajuda acadêmica. Então a junção dessa palavra é o que causa tudo isso, é o que mostra o estrago que ela está fazendo por dentro. Ela mostra que aquela espera natural saiu do controle e passou a transtornar. Então é importante saber disso. A pessoa fala que é uma patologia porque é da palavra transtorno. Mas veja uma palavra simples, que podia ser vista no início da vida do crente. Vigiai e sede sóbrios, porque o diabo anda em derredor procurando a quem possa tragar. Ou seja, a revirar, bagunçar, desorganizar a vida inteira da pessoa. É exatamente aí que muitas pessoas acabam criando uma desculpa conveniente para fugir da realidade. Elas começam a dizer que ansiedade é uma coisa e transtorno de ansiedade é outra totalmente diferente, irmãos. Como se fossem duas gavetas separadas na nossa mente. Mas repare bem na estrutura. Só entrou uma palavra a mais no meio do caminho. Só entrou uma palavra a mais nessa frase no meio do caminho. A ansiedade que está operando no indivíduo continua sendo a mesmíssima de sempre. Sabe, aquele começo que não sabe quando começou? A única coisa que agora entrou o transtorno, a crise. Tecnicamente, crise é menor do que o transtorno. O transtorno é a famosa pessoa surtada, que as pessoas preveem, né, quando está no auge disso. As pessoas tentam fazer essa separação para tratar o transtorno como se fosse uma doença externa, uma virose que caiu do céu e de forma aleatória, contra a qual nós não temos poder de reação. Sabe, criam algo pior do que o câncer, pior do que uma doença patológica real. É uma tentativa de se colocar na posição de vítima passiva de uma condição médica, ignorando o processo, ignorando o processo que ele sabe que começou a acontecer antes disso. Então, houve uma inversão de casos. A ansiedade acabou vindo primeiro. A ansiedade, ela vem primeiro. Não tem como. Pode falar assim, aleijamento por ansiedade. A ansiedade vem primeiro. Para facilitar o nosso próprio pensamento, a compreensão e a mecânica real do ser humano, nós precisamos ter a coragem de inverter essa lógica que todo mundo defende por aí, mesmo que signifique uma briga com os especialistas. Na verdade, não é o transtorno que causa ansiedade, irmãos.
É o oposto, é a ansiedade que produz o transtorno. Sempre vai sair da ansiedade. O processo que nasce nela caminha por ela e deságua no estrago provocado por ela. Ninguém tem um transtorno instalado primeiro para só depois começar a sentir ansiedade. Ninguém acorda com uma pane mental do nada. O sentimento de ansiedade é a semente corriqueira, é aquela vida infrutífera, sabe? É aquela vida que você começa a viver disfarçadamente, não percebe, não inocentemente, não percebe de que está sendo influenciado por outra coisa que também você detesta ouvir. Pode ver, se você tocar nos ardis, na eficácia do trabalho do inimigo da nossa alma, você luta contra. Para com isso, tudo para você é isso. Não é tudo, não. É porque a Bíblia fala que ele é pai da mentira e o que chega para nós é mentira. E quando nós andamos ansiosos, nós transgredimos uma ordem do próprio Deus. Não andeis ansiosos. Lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O sentimento de ansiedade é a semente que faz nascer tudo isso. Quando nós escolhemos reter esse nervoso, quando nós alimentamos a preocupação com amanhã e tentamos governar a vida na força do nosso braço, é esse o problema. Nós estamos regando essa semente dia após dia. Então não podemos reclamar. Teve um início, só que nós ignoramos, nós falamos, eu não sei. Eu não sei como isso começou na minha vida. Na verdade, nós sempre sabemos, mas nunca o confessamos. O transtorno nada mais é do que o fruto maduro e estragado dessa negligência, que você nega, que nós negamos, porque não queremos assumir diante de Deus. Tipo, a mulher que tu me deixa me ofereceu. A serpente me enganou e por aí vai. E você vai fazendo igual lixo. Vai botando mais para frente. O transtorno é o resultado prático de uma ansiedade que não foi freada. E como? Que não foi entregue, que não foi controlada no tempo oportuno. O erro do homem é achar que pode carregar o peso do tempo sozinho. Mas ele não adquire esse pensamento por ele mesmo. Quando a força humana se esgota e o controle falha, aquela velha ansiedade acumulada transborda e vira o transtorno. Por que ela vira o transtorno? Porque também alguém acadêmico teve que falar. Ele não vai falar assim, isso está sendo gerado pela tua desobediência a Deus, porque eles não conhecem isso. Ele fala, eu não sei o que é, mas eu sei que a tua ansiedade, não sei como ela chegou, transtornou você. Virou a sua mente ao avesso. Essa é a palavra certa. O problema nunca mudou de nome, irmãos. Ele apenas cresceu porque nós deixamos de pará-lo na raiz. Essa é a verdade. Agora nós conseguimos compreender perfeitamente o que Jesus foi tão categórico quando disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Repare bem que para o começo da conversa ele não fez uma sugestão. Ele não disse, orem, procurem não andar ansiosos. Vejam bem, nem tudo é motivo de ansiedade, porque é isso que você ouve. Fiquem ansiosos apenas por algumas coisas, por outras não. Não vale a pena ficar ansioso por isso. Não. Ele foi definitivo, irmãos. E ele foi assim incisivo. É por coisa alguma, por nada. No contexto bíblico, a razão pela qual ele corta totalmente a legalidade da ansiedade é simples. Porque o vosso Pai sabe que necessitar de todas elas, então vira pecado, agora está a prova do pecado. Se o Pai sabe e eu finjo que não sei disso, então eu não confio nele. E se eu não confio nele, eu não o amo. Porque aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha só, aquele que me ama, olha o momento de angústia. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. É o que diz a palavra. O mandamento, ele se baseia, quando fala assim que o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas, não está dizendo eu darei cada uma delas, não. Necessitais, ele sabe o que é necessário para vocês para o caminho, ele sabe. Mas quando é que a ansiedade acha lugar no coração? Quando havia um filme do Rick Moranis, que se eu não me engano é Querido Encolher as Crianças, que ele pega, ele consegue fazer de uma semente de abóbora uma abóbora inteira de uma vez.
cresce na mesma hora com o raio lá que ele criou. Então, ele, quando chega na sala de aula, o que vocês estão vendo aqui? Aí os alunos falam assim, uma semente de abóbora. Eu falo assim, não, eu vejo possibilidades. É isso que o crente faz. Ele começa a ver possibilidades. Ele esquece, o vosso Pai sabe o que é necessário para vocês. Ele começa a ver, poxa, minha vida melhorou. Cristo me salvou do pecado, agora eu vou fazer o seguinte, vou me guiar sozinho. Eu posso conservar o título, mas eu faço aquilo que o ator fez com a semente de abóbora. Eu vejo possibilidades. Daqui eu posso criar uma coisa muito grande. Aí você cai. E é a partir daqui, irmãos, que nós enxergamos a gravidade espiritual desse sentimento. A ansiedade deixa de ser apenas uma fraqueza humana e se torna pecado no exato momento em que você escolhe ficar ansioso, mesmo sendo perfeitamente sabedor da fidelidade do Pai. Ou seja, o Pai sabe que necessitais no grego, ele sabe o que vocês precisam enquanto vocês estiverem nesse mundo. Quando o crente conhece o histórico de fidelidade de Deus, quando o crente, na verdade, conhece a Deus, sabe o que ele já fez e quem ele é. Mas ainda assim escolhe reter o nervosismo, ó, tudo que causa ansiedade, o nervosismo, o medo do amanhã. Ele está, no fundo, assinando um atestado de desconfiança contra o próprio Deus. Essa é a chave oculta que eu falei para vocês, que está ligada à parte que Paulo fala, não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, a ferramenta principal que faz com que vocês lembrem que vocês são livres para caminhar até o reino de Deus. E não para fazer a vossa vontade no meio do caminho, porque isso vocês já faziam antes, quando eram dominados pelo pecado. E justamente quando uma pessoa está ansiosa, ela não percebe que ela procurou justamente tudo aquilo como solução que ela outrora viu que estragou a vida dela. Então, esse ensinamento de Jesus foi tão marcante que os apóstolos passaram o resto da vida pronunciando ele e lembrando a igreja dessa ordem. Pedro traz isso, irmãos, como um lembrete prático de sobrevivência espiritual. Quando ele escreve, lançando sobre Deus a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós, Pedro está dizendo, lembre-se do que Cristo falou, ele cuida de vocês. E Paulo, lá em Filipenses, revela o segredo de ter paz com Deus, guardando a mente. Ele repete a mesmíssima frase de Jesus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas Paulo acrescenta a chave prática de como fazer isso. Antes, olha só, lembra que ele falou assim, o Pai sabe que vocês necessitam, o que vocês necessitam? O que vocês necessitam? Então a chave que Paulo fala lá em Filipenses, antes em tudo sejam apresentadas essas petições diante de Deus com agradecimentos. Olha o tamanho da profundidade desse mandamento de Paulo, que caminha de acordo com a ordem de Cristo. Você deve colocar os seus pedidos diante de Deus já com agradecimento. Isso significa agradecer antes de receber. Você nem sabe se vai receber a resposta da forma que você deseja, mas você já agradece. Agradece por receber qualquer coisa? Não, porque o que vai vir para você vai ser filtrado e vai ser o melhor para a sua vida, porque você crê nisso. E você agradece não pelo resultado, mas porque confia. Olha, essa palavra que habita o coração do remido, confia no caráter daquele que está ouvindo. A gratidão antecipada é o oposto exato da ansiedade. Nós precisamos entender, irmãos, o perigo de negligenciar essa ordem. O diabo não precisa criar grandes cenários para derrubar um homem de Deus. Não precisa, não. Ele trabalha preferencialmente dentro dos nossos sentimentos. O território favorito dele, pasmem, é a ansiedade. O objetivo do inimigo da nossa alma, ao soprar pensamentos de preocupação na nossa mente, é um só: colocar desconfiança no nosso coração a respeito do Pai. Se ele conseguir fazer você olhar para o amanhã com pavor, ele conseguiu fazer você esquecer que Deus é fiel. Atributo dele, fidelidade. A ansiedade é a porta de entrada que o adversário usa para fazer o homem duvidar do seu Criador. Então, irmãos, eu quero encerrar aqui essa primeira parte e no domingo que vem, eu não tenho ainda preparado, mas eu pretendo, assim, inicialmente cruzar na segunda aula
a comparação da ansiedade com o abandono total da confiança em Deus. Sabe, fazer esse cruzamento, porque essa é a verdade que a Bíblia expõe. Irmãos, olha, quando a Bíblia fala não andeis ansiosos, creiam numa coisa, é uma ordem imperativa. Se você desobedece, é pecado contra aquele que pronuncia isso. Então não tem desculpa. E eu agradeço aos irmãos que ouviram essa explicação breve. E eu peço que o Senhor haja nos corações. Sem contrição, nunca vamos alcançar perdão, irmãos. Sem lágrimas diante do Senhor, nunca seremos colocados numa posição de humilhados. Sem reconhecimento, que é o que causa as lágrimas, sem reconhecimento dos nossos pecados, da nossa intransigência, das nossas vontades pecaminosas, das nossas concupiscências, jamais alcançaremos graça diante dele. Então peça a Deus que Deus mude isso no teu coração e que o Espírito Santo de Deus venha convencê-lo de tudo aquilo que está atraindo você para o fundo do poço por meio de ansiedade. Fique com Deus, meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante no coração dos irmãos. Amém.